Graça e paz, tudo bem com você? Hoje nós vamos dar início à nossa leitura e nós vamos ler a partir do capítulo 10 de Gênesis. Nós vamos ler apenas um versículo hoje e vamos recapitular algumas coisas que nós aprendemos até aqui, tá? Então nós vamos ler o versículo 1, que vai iniciar as descendências dos filhos de Noé, tá? Esse vai ser um capítulo no qual a gente vai ter que ir seguindo pedacinho por pedacinho, igual a gente já fez aqui anteriormente com alguns capítulos, porque são capítulos extensos e que falam sobre alguns assuntos que são tanto quanto complicados ou abençoadores para nossas vidas. Então a gente não pode perder nenhum detalhe aqui. Então a gente vai ser assim bem explicativo aqui nesse capítulo, para que a gente possa absorver a maior quantidade assim, de coisas para as nossas vidas. Amém? Então, nós vimos aí anteriormente a respeito de Noé, né? Esse homem que lá em Gênesis 6, ele é visto como um homem justo, íntegro e que serve a Deus, né? Lá no capítulo 6 vai começar a falar sobre Noé, quando estava toda uma região, né, um povo, quando todo esse povo estava corrompido, Noé é encontrado aí no meio desse povo como um homem justo e íntegro, lá no capítulo 6, versículo 9. Homem justo, íntegro e andava com Deus. Lá no versículo 8, Deus, quando fala com Noé, né, ele fala no versículo 8, porém Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Então Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. E ele foi salvo, tanto ele quanto a casa dele, né? Foi salvo ele, os 3 filhos, a esposa e as 3 esposas de seus filhos. Então aí nós já entendemos que os filhos deles eram casados, ainda não tinham filhos, porém aí na arca eles já eram casados, né? Em Gênesis 10, nós vamos começar a ver a genealogia de Noé. Então lá no capítulo 7 nós vimos sobre o dilúvio, detalhes importantes como que Deus fechou a porta porque talvez ele não tivesse emocional suficiente para que pudesse fechar, né? Ele teria que deixar muita gente de fora, ou será que ele colocaria gente que não era para colocar dentro da arca, né? Então, aí nós falamos, né, que muitas vezes Deus faz isso, Deus fecha situações, fecha portas da nossa vida, porque a gente não vai ter aquele condicionamento emocional mesmo para lidar com aquela situação. E aí Deus vai lá e faz isso por nós, ele nos ajuda, né? E aí foi Deus que fechou a porta. E no capítulo 8 é o fim do dilúvio e Noé sai da arca. E lá nós vimos que Noé só saiu da arca depois que Deus deu a ordem para ele sair. Então Noé foi obediente o tempo inteiro. Eles passaram 1 ano dentro dessa arca. E ele, como esse homem justo e íntegro e que andava com Deus, ele sabia que Deus tinha o melhor para a vida dele. Então nós não vemos aqui, né, na palavra, nos relatos que foram escritos, nós não vemos aqui murmuração, reclamação. Nós vemos um homem ali totalmente fiel a Deus e que esperou em Deus. Ele só saiu quando Deus deu a ordem para ele sair. E lá no versículo 16 do capítulo 8, saia da arca, quando Deus disse, aí sim. Saiu no versículo 18. Saiu, pois, Noé com seus filhos, a sua mulher e as mulheres de seus filhos. Então ele só sai quando Deus ordena ele sair. Ele é um homem muito temente ao Senhor, né? Que exemplo de homem de Deus. E aí, mais pra frente, ele levanta um altar assim que ele sai da arca e oferece holocausto. E aí a gente viu que o holocausto quando a queima total daquele animal no altar, né? Então ele entregou tudo no altar. Ele fez uma entrega total, né? Então lá em Levítico a gente viu, né, que é uma oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, né? E lá no versículo 9, Deus faz uma aliança com Noé, né? Então lá no comecinho do capítulo 9, Deus abençoa Noé e seus filhos. E aí, um pouquinho mais pra frente, lá no versículo, deixa eu ver qual o versículo aqui. No versículo 8, lá no versículo 8.
Deus disse também a Noé e seus filhos: eis que estabeleço minha aliança com vocês e com a descendência de vocês. Então lá no versículo 9, Deus faz 2 tipos de aliança. Ele já tinha essa aliança com com Noé lá atrás. Ele já tinha um pacto com Noé. E aí ele reforça essa aliança no começo do capítulo 9. E um pouquinho mais pra frente ele fala sobre a descendência também deles, né? E Deus abençoa também a descendência deles. No versículo 20, nós aí vemos uma situação constrangedora em que Noé, ao plantar uma vinha, ele, infelizmente, né? Ele acaba caindo ali no erro e fica embriagado, né? E um dos seus filhos, no lugar de cobrir a vergonha do pai, expôs essa vergonha do pai. E aí nós vemos 2 filhos justos que foram e cobriram a vergonha do pai. E nós vimos aí as situações adversas que acontecem, né? Um filho que desonrou o pai e os 2 que honraram. E aí tem uma bênção e uma maldição. A maldição o pai joga não sobre Cã, que é o filho, ele joga sobre o neto, né? Sobre a geração dele. Porque Deus já tinha abençoado Noé e a descendência deles. Então não tem como amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Então Noé joga essa maldição sobre o filho, do filho, né? Sobre Canaã. E aí eu falei que futuramente nós vamos ver aqui que Canaã foi um dos povos, né? Uma das regiões, enfim, em que Deus mandou o povo habitar e matar todo aquele povo futuramente. Então nós vemos aí uma descendência ímpia se formando, né? E através da maldição que Noé jogou sobre a vida deles, provavelmente. Nós vamos lendo aqui, decorrendo na leitura, né? E abençoou os seus 2 filhos, né? E depois do dilúvio, Noé viveu 350 anos e aí no finalzinho fala a idade que ele morreu. Hoje o que nós vamos ler é apenas o versículo 1 do capítulo 10. Vai falar sobre os descendentes dos filhos de Noé, tá? Então, versículo 1 do capítulo 10. São estas as gerações de Sem, Cã e Jafé, os filhos de Noé. A eles nasceram filhos depois do dilúvio. E é só esse versículo que a gente vai ler hoje. Como eu falei, antes deles entrarem na arca, eles já eram casados, porque eles tinham esposas, né? Entraram eles e suas esposas, então eles já tinham esposas, porém eles não tinham filhos, então os filhos nasceram depois do dilúvio. Como eu disse aqui anteriormente também, Adão foi aquela pessoa responsável por povoar a terra na primeira, né? Lá no começo de tudo, e Noé foi o responsável por povoar a terra, Noé e sua família, pós-dilúvio, né? Porque depois do dilúvio só tinha eles. Deus só salvou Noé e a sua casa. Então eles foram responsáveis por isso. E aí em Gênesis 10 nós vemos como que a genealogia de Noé se espalhou na terra após o dilúvio, né? Eles estavam ali numa região e eles foram espalhados porque foram povoando e foram se espalhando. Moisés escreve a descendência de Noé antes de citar os acontecimentos de Gênesis 11. Lá em Gênesis 11, nós vamos ver, né, sobre a Torre de Babel. Esses acontecimentos da Torre de Babel aconteceram antes dessa genealogia ser citada. Porém, Moisés aqui, quando vai relatar, por que ele coloca em ordem inversa? Então aí é como se o versículo 11 tivesse acontecido antes do 10, como eu disse para vocês e volto a dizer. A Bíblia não foi escrita em ordem cronológica, ela foi escrita na ordem literária. Então, livros que combinam com tais livros. Então, livros poéticos, livros profetas, o Pentateuco, os evangelhos foram colocados por classes para ficar mais fácil a nossa leitura. Ela não foi escrita em ordem cronológica. Então, não foi na ordem dos acontecimentos. Então, na leitura, dá-se a entender que o 11 aconteceu antes do 10. Por quê? Moisés escreve a descendência de Noé antes do 11, mas na ordem cronológica dos fatos, acontecia primeiro Gênesis 11 e depois Gênesis 10, na ordem aqui dos acontecimentos, só para a gente entender um pouquinho. Em Gênesis 11, nós vamos ver uma humanidade concentrada em uma única região, que é quando eles constroem a Torre de Babel, que nós vamos ver mais para frente. Eles estavam todos juntos, num só lugar. Enquanto em Gênesis 10 mostra a humanidade espalhada pela terra após a confusão das línguas na Torre de Babel. Então aí eles já eram tantos, mais tantos, que eles quiseram crescer e encostar ao céu, na Torre de Babel, no capítulo 11 que nós vamos ler. E aí acontece que Deus faz com que eles mudem e cada um fala uma língua. E aí eles se espalham pela terra. E acontece essa expansão aí do povo de Deus e eles vão cada um para um lado. Que é o que aconteceu aqui relatado no capítulo 10.
Nós vamos ver pedacinho por pedacinho aí, como eu disse, é um versículo, um capítulo meio extenso, a gente vai ler pouco a pouco. E por que Moisés coloca isso aqui, antes de colocar sobre a Torre de Babel? Porque ele já vem falando sobre os acontecimentos da família de Noé. Então dá-se a entender que terminou aqui na bênção e na maldição. O que Moisés queria mostrar para quem lesse? O que aconteceu com esse povo? Para onde eles foram? O que aconteceu com eles? Quem obedeceu? O que aconteceu? E quem não obedeceu? O que aconteceu? Entende? Então a gente vai dividir aqui as famílias, por isso que eu vou ser bem categórica, eu vou tentar estudar assim, o máximo que eu conseguir assim, aqui com vocês, pra gente entender bem assim, essa parte das famílias mesmo. Porque como eu disse lá no começo, não basta a gente ler assim, a genealogia, o filho do filho do filho do filho do filho, e não entender nada sobre aquilo. Porque muitas vezes a gente lê assim, ou até pula essa parte, né? O filho do fulano, que é filho do fulano, que é filho do fulano, não acrescenta em nada na nossa vida. Então, se a gente não faz um estudo aprofundado para entender o porquê que está citando aquele filho, muitas pessoas aqui na Bíblia são citadas e só vem o nome dela, e nenhum ato importante. E outras são citadas e são, assim, falado um pouco mais sobre elas e sobre os seus atos importantes, né? Então, por que isso, né? Então, a gente vai conseguir entender aqui. Sem Cã e Jafé, Cã foi o filho que teve o seu filho, Canaã, amaldiçoado, porque ele fez uma coisa que desonrou o pai. Como foi que aconteceu? O que aconteceu com essa descendência de Cã? E Jafé e Sem, que obedeceram, foram ali fiéis ao pai, conheciam o pai e não desonraram a vergonha do pai, né? E aí nós vamos ver o que aconteceu com essas famílias também. Então, ao estudarmos a Bíblia, é importante nós tentarmos compreender em Deus o que Ele quer revelar para nós através da leitura. Independente de estar na ordem ou não, nós vamos aprender da mesma forma aqui. Eu só trouxe essa curiosidade, né? Que a Torre de Babel aconteceu antes dessa separação do povo um para cada lado. Porém, Moisés faz questão de citar aqui para mostrar o que aconteceu com essa geração que se corrompeu, que fez o que era errado, e o que aconteceu com quem fez o que era certo. E nós vamos ver nas próximas leituras, tá? Noé tem os filhos Cã, Jafé e Sem, e essa divisão da humanidade é listada em Gênesis 10. Que nós vamos ler aí por vários dias. São apresentadas nessa genealogia 14 nações que são descendentes de Jafé, que começa lá em Gênesis 10, 2, 30 nações que são descendentes de Cã, que começa em Gênesis 10, versículo 6, e 6 nações que são descendentes de Sem, que está lá no versículo 21, a partir do 21. Alguns nomes apresentados na genealogia não representam pessoas, podem ser lugares ou povos, por exemplo. Então aqui na Bíblia vai falar sobre alguns povos e vai falar também sobre alguns nomes de filhos. Por isso que a gente tem que ser assim, bem cuidadoso quando a gente vai ler. E não só ler correndo, sabe? Correndo, porque a gente não vai entender nada. Então, tem muita história aqui pra gente aprender, a gente vai aprender um pouquinho por dia, passo a passo, coisinha por coisinha, e vai dar tudo certo em nome de Jesus. Que o Espírito Santo nos ilumine, nos capacite para que a gente possa entender a palavra dia após dia e tomar posse dessa palavra, né? Tomar posse dessa palavra, crer que as coisas antigas, elas também são atuais. A Bíblia é mais atual que o jornal que vai sair amanhã, né? E que nós possamos tomar posse dessa palavra todos os dias, nos firmar na rocha que é Cristo e crer que Deus tem dias melhores para nós todos os dias e que todos os dias nós podemos aprender juntos com a palavra. Em nome de Jesus. Deus abençoe seu dia, a sua vida, a sua família e que amanhã possamos estar aqui juntos para a glória do nome do Senhor. Deus abençoe.